Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, o nosso canal Veracidade. Quero continuar falando de contradições do Novo Testamento. Mas por que não falar de contradições no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento não há contradições. Velho Testamento é um termo usado pelos cristãos e esse termo é um termo pejorativo, porque não existe Velho Testamento. Existe as Escrituras Sagradas Judaicas, existe a Torá, todo o Taná. São escrituras que foi entregue para os seus escritores, foi passado para Moisés na sua forma original, para os profetas e todos os escritores do Taná. Não existe contradições, ainda que possa parecer algum texto uma aparente contradição, mas se você realmente estudar na sua forma original, você vai ver que não é contradição, não existe contradição naquilo que os cristãos chamam de Velho Testamento. Não existe. Mas, quando eu saí do cristianismo e vim para o judaísmo, depois de ser enganado, viver enganado com aquilo que se chamam de Novo Testamento, eu resolvi também fazer algo que viesse preencher aquele vazio, preencher aquela necessidade, talvez um chamado do Eterno. Falar de contradições a fim de esclarecer para muitas pessoas que de repente vivem hoje como eu vivia, enganado, ou seja, com dúvidas, com certos textos do Novo Testamento que contradizem, a contradição é aparente. E quando você se via precisando de resposta, como eu, os líderes religiosos, quando tinham uma resposta, às vezes não era convencedora. E quando não tinha a resposta, dizem, até hoje eles dizem, é mistério. Aí eles gostam muito de citar Jeremias 29, que diz que as coisas encobertas é para o nosso Deus, mas as reveladas é para nós e nossos filhos. Como se Deus inspira uma escritura e algo fica no oculto, fica ali debaixo de 7 panos e revela outras coisas, ou seja, você vai entender só parte da escritura. Isto não existe no contexto original das escrituras hebraicas, sagradas, judaicas. Não existe. A sua forma original. Agora, no Novo Testamento, você vive sem resposta. E se você insistir uma vez que a reação dos líderes religiosos é que a Bíblia ela é cheia de mistério, o Novo Testamento não foi revelado, só Deus que vai revelar na hora certa, você insiste querendo uma resposta que te convença, mas infelizmente você fica sendo taxado como talvez aquele cri-cri, causador de confusão, causador de muitas especulações. E se você insiste ainda, você é alertado por eles de estar correndo o risco de estar blasfemando contra Deus, blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra Jesus. Mas, na verdade, meus amigos, vocês queiram concordar comigo à luz do que está aparente no Novo Testamento, que estas falácias nós não podemos viver com medo disto, porque se a Escritura não tem veracidade, ela não é digna de crédito, porque toda a credibilidade do Novo Testamento é inspirada em uma história fantasiada que criaram, e exatamente no ano 325 da Era Comum, no primeiro concílio de Nicéia, já falei tanto sobre isso, e vocês devem pesquisar. Não preciso acreditar em mim. Não acredite em mim. Pesquise, vai fundo, como diz um amigo meu. Não precisa você acreditar em mim, mas você pode pesquisar. Vai atrás e você vai ver. E hoje
No Novo Testamento, neste meu vídeo, eu gostaria de falar de duas contradições. São contradições mesmo, porque aqui você não vai ficar só com a minha fala, não. Aqui você não vai ficar só com o que eu vou te passar, não. Você pode também pegar a sua referência, porque existe endereço no Novo Testamento que eu vou te falar agora. Quem nunca ouviu falar do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? Afinal de contas, eram 2 discípulos de Jesus. Quem nunca ouviu falar? Chegou um determinado dia, e observe bem na sua Bíblia. Está escrito em São Mateus 20 e 21, e a outra referência falando ao mesmo respeito, contando a mesma história, narrando o mesmo pedido que foi feito. Só que veja bem, o pedido que foi feito para Jesus foi só um pedido. Foi só a respeito de um determinado assunto, somente. Só que quem fez o pedido foram 2. E não houve 2 vezes esse pedido para Jesus. Mas foram pedidos 2 vezes por pessoas diferentes. Só que esse texto aqui, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus num determinado dia, fala, isso está escrito em São Mateus 20 e 21. Capítulo 20, versículo 20 e o versículo 21. Está escrito exatamente, fala exatamente o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela chega para Jesus e diz: mestre, permita que, quando estiveres assentado no trono da sua glória, este meu filho se assente à sua direita e este outro meu filho se assente à sua esquerda. Você viu que aí o pedido foi direto da própria mãe dos filhos. E essa história é conhecida como que originalmente ou pessoalmente sendo feito o pedido pela própria mãe. É tanto que Jesus, ele fala assim para ela: olha, quanto o assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, mas cabe a meu Pai que está no céu. Isso está registrado em São Mateus capítulo 20 e 21. Agora, se você for para Marcos 10, 35, 37, você vai ver o mesmo pedido sendo repetido. Você vê que em Mateus, primeiro evangelho de São Mateus, da escritura chamada Novo Testamento, capítulo 20, 21 e 22, a mãe dos filhos de Zebedeu chega e faz o pedido. Só que em Marcos, capítulo 10, 35, quem faz o pedido não é a mãe, não. Observa bem o que estou te falando. Observe, isso não é para você acreditar em mim, não. Não é eu que estou causando uma certa dúvida na sua cabeça, não. O texto te traz a dúvida. É a escritura considerada sagrada e inspirada por Deus, segundo eles, que não foi, porque se foi, o texto não traz certas confusões, não traz confusões na cabeça do ser humano, na cabeça do leitor. Observe você mesmo no capítulo 10, 35, os próprios filhos, Marcos afirma que os próprios filhos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegou e fez o pedido pessoalmente. Eles mesmos pediram: mestre, permita que quando estiveres na sua glória, eu possa me assentar à sua direita e esse outro meu irmão à sua esquerda. Aí Jesus responde para eles a mesma forma que respondeu em Mateus. Agora eu pergunto para você, é contradição ou não é? Contradição ou não é? Se é contradição, se você ler do jeito que eu estou te mostrando aqui, você vai ver que a contradição, ela é gritante. A contradição aqui, ela se torna um caso muito sério,
um problema muito sério. Sabe por quê? Porque se trata de contradições em uma escritura dita, considerada como inspirada por Deus. Porque assim está lá em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo dizendo que toda escritura ela é inspirada por Deus e apta para ensinar e tal. Se a escritura é inspirada por Deus, não pode haver estas contradições. O que eu estou te mostrando é o texto e te mostrando a veracidade do texto. Há veracidade, por acaso, nesse texto, meus amigos? Uma outra contradição, dentre as centenas e centenas de contradições, como eu falei logo no princípio, é praticamente todo o versículo que compõe todo o Novo Testamento, os 26 livros do Novo Testamento, ele é cheio de contradição. Sempre tem um trenzinho aqui, outro acolá. Uma coisinha que contradiz, que choca. Os textos não são harmoniosos, principalmente quando se tratam de escritor para escritor. Mas você pode observar que dentro do Novo Testamento existe escritor que contradiz com ele mesmo. Ele fala uma coisa aqui, ali na frente ele fala outra coisa. Na mesma sequência. Você vê isso no testemunho de Jesus, mas eu não quero falar do testemunho de Jesus hoje, mas depois eu vou trazer um outro vídeo aqui falando da contradição do testemunho de Jesus. Mas, além dessa contradição do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, que se choca, um autor diz que foi a mãe, outro autor diz que foi os próprios filhos que fizeram pessoalmente. Mas já está claro que é uma contradição. Mas vou te mostrar uma outra contradição aqui. Essa também, meu amigo, pensa. Você não tem noção da gravidade desses textos. E o porquê que muitos cristãos ainda mantêm essa escritura. Eu não vou falar todos não, porque aí é generalizar demais. Porque o que é também de cristãos que têm saído desse meio do cristianismo. Olha, meus amigos, eu não quero ofender vocês e magoar vocês. Mas assim, à luz das escrituras consideradas sagradas, vocês devem saber que as contradições elas não podem existir. Isso é um caso de vida ou morte. Isso é muito sério. Olha só o que está escrito em Mateus 16, 28. Porque o fim não chegou. Ou, onde estão aqueles discípulos, aqueles que ouviram há quase 2000 anos o que Jesus falou no capítulo 16 e o versículo 28 de São Mateus? Uai, mas como assim? Lógico que já morreram, não é? O que eu estou te perguntando aqui tem fundamento. A pergunta é lógica. Não é uma pergunta sem pé e sem cabeça, não. Não é uma pergunta de quem está louco, não. Embora muitos dizem que a gente fica louco quando sai do cristianismo e começa a defender o judaísmo na íntegra das escrituras sagradas, ele começa a ser taxado de louco, até pelos seus parentes, até pelos seus amigos. Infelizmente não é isso, ou aliás, felizmente não, é esclarecimento total. Então, a lógica da pergunta, onde estão os discípulos que ouviram há quase 2000 anos, o que eu vou te falar agora nesse texto? De repente você já conhece, é um texto que vem logo após a transfiguração de Jesus, o que está relatado em Marcos, no capítulo 8, ou no capítulo 9. No capítulo 9 de São Marcos, você vai ver que Jesus toma consigo alguns discípulos e sobe no monte. E lá ele transfigura entre eles, né? Lá eles têm uma visão, eles veem Moisés, segundo o cristianismo, Moisés é uma representação da lei, e eles veem Elias como Elias sendo a representação dos profetas. Entenderam? Só que o que acontece no texto antes desta palavra, dessa história da transfiguração? Jesus, isso que eu acabei de falar para vocês, eu conheço do capítulo de São Marcos, mas no capítulo de São Mateus 16, 28, aqui Jesus ele fala uma coisa, ele fala aqui uma promessa para os discípulos. Ele diz assim, ó, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, ali,
no presente. Ele fala para quem estava presente. Ele fala assim, olha, na verdade, alguns dos que aqui estão agora. O texto é bem claro, leia isso aí na sua Bíblia. Observa a contradição. É literal, visível nesse texto que não deveria haver. Ele diz assim, olha, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte. Em outras palavras, quer dizer assim, olha, não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, eles não morreriam até que vesse ele, Jesus, vir. Porque ele é taxado aqui, ele é considerado aqui no Novo Testamento como Filho de Deus. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras hebraicas, no original, porque quando existe a alusão filhos de Deus, não está se referindo, filho, aliás, não está se referindo a uma pessoa no singular, em especial, uma única pessoa. Está falando de um povo. Está falando de Israel, o Filho de Deus. Isso está nas Escrituras hebraicas. Eu prefiro ficar com as Escrituras hebraicas, que mantém a sua forma original, do que ficar com uma Escritura que diz, que modifica todos os textos das Escrituras originais, para dar credibilidade à história fantasiada, aqui, agora. Então, o que acontece? Onde estão esse povo? Porque até hoje, conforme está narrado no Novo Testamento, e os cristãos esperam até hoje, ele ainda não veio no trono da sua glória. Ele ainda não veio. Então, se ele ainda não veio, porque a expectativa dos cristãos é de um suposto arrebatamento na vinda de Jesus em glória, conforme diz o Novo Testamento que ele é o Filho de Deus, conforme diz o Novo Testamento, onde estão esses discípulos? Porque eles não morreram. A promessa é, eles não morrerão, não provarão a morte, até que me vejam vir no meu reino. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Será que eles estão vivos em algum lugar há quase 2000 anos? Com certeza não, meus amigos. Mas um vídeo falando de contradições visíveis, gritantes, caso muito sério, muito sério. Acordem para as Escrituras hebraicas, acordem para o chamado do Eterno. Ele é único. Fora dele não há outro. Ele é o único Deus. Fora dele não há Salvador. Ele é o onisciente. Ele é tudo. Conforme Deuteronômio no Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Está claro em todas as Escrituras hebraicas. Ele é um, ele é único. E nas Escrituras hebraicas não há contradição, não fala de outra. Então, todos esses textos que eu mostrei para vocês aqui, isso não é nada comparado a tantos textos contraditórios que existem no Novo Testamento. Então, eu convido você a se inscrever neste canal, dar o seu joinha, para ser avisado de mais postagem desta natureza do Novo Testamento. Contradições. Obrigado e tenha boa noite.